Louvados sejam Jesus e Maria, agora e para sempre. O Evangelho de hoje vai nos ensinar uma coisa importantíssima que talvez tenhamos já passado em nossa família e vem nos dar informações valiosas daquilo que devemos fazer. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Com muita alegria eu, deixar-lhes consagrado da comunidade, lhe acolho e lhe peço humildemente que se inscreva no nosso canal, que curta as nossas publicações e que acompanhe a meditação do Evangelho conosco. Eu também no final também tenho um convite todo especial para fazer para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos neste sábado da segunda semana do tempo comum. Honrando o Imaculado Coração de Maria, demos início à nossa meditação do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Reze comigo a oração da armadura do cristão. Pare o vídeo e acompanhe, marque na sua Bíblia essa passagem e acompanhe comigo esta oração de proteção, de revestimento espiritual. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e mantei-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, o qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. São Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Novamente para o vídeo, coloque o Evangelho de hoje na sua Bíblia e acompanhe a leitura deste Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Santo Evangelho de hoje é até curto. O Evangelho tem 2 versículos, mas de muito ensinamento. Primeiro, Jesus volta para casa com os discípulos. Ele estava no monte, escolheu os 12 apóstolos, e ele volta para casa com os discípulos. E conta que o evangelista São Marcos, que é o mais resumido e detalhado de todos os evangelhos, o mais curto, São Marcos conta que de novo se reuniu tanta gente que nem sequer eles podiam comer. Lembre-se, Jesus é o pão da vida, que veio para nos salvar e que se deu a nós, se ofertou a nós na cruz e quis permanecer conosco e nos alimentar na Eucaristia. Por isso ele é o pão da vida, porque ele se dá a nós em alimento na Eucaristia. E aqui fala que se reuniu tanta gente que nem sequer eles podiam comer, ou seja, mais do que se preocupar em alimentar a sua humanidade, nosso Senhor estava mais preocupado em alimentar com a sua humanidade a nossa humanidade, com a sua divindade a nossa humanidade. Ou seja, mais do que se preocupar em se alimentar, nosso Senhor estava mais preocupado em nos alimentar,
se dando a si mesmo como pão da vida. E ele quis mostrar isso aos ministros da igreja, através dos apóstolos que, tal como ele, ficaram sem comer, não podiam nem comer. Ele quis mostrar isso, a primazia da salvação das almas. Que mais importante de que, sim, é importante nos alimentarmos, porque isso revigora as nossas forças para servirmos melhor a Deus, mas mais importante do que isso, nosso Senhor, mais importante do que a sua santa humanidade se alimentar, era Ele mesmo se dar em alimento para alimentar a nossa humanidade. Corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Ele quis mostrar isso àqueles que seriam responsáveis em dar ele como alimento à igreja, ou seja, os ministros da igreja, os apóstolos, que foi transmitido aos bísperos e presbíteros da igreja, e diáconos, ou seja, através dos apóstolos, pela sucessão apostólica, que transmitiu aos bispos, e os bispos ordenaram presbíteros para trazer até nós o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os ministros ordinários da Eucaristia. Então, disso aqui nós tiramos essa preciosa lição. E também, veja bem, quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Jesus era perseguido até pela sua própria família. Então, como eu disse no início, talvez eu e você, muitos de nós já fomos perseguidos por causa do nosso seguimento a Jesus, por sermos da igreja. Disseram apelidos contra nós. Muitas vezes levantaram piadas por sermos da igreja. Muitas vezes ficaram zombando de nós por sermos da igreja. Até muitas vezes tentaram nos tirar de sério para depois apontar na nossa cara: mas você não é da igreja? Como se a gente não fosse ser humano, que tivesse suas fraquezas, suas limitações, que também sentisse de uma forma negativa as coisas, como se a gente não tivesse esse direito. E isso é inadmissível. O mesmo fizeram com nosso Senhor. Nosso Senhor foi perseguido. Se o próprio Jesus foi perseguido pela sua própria família, por que nós queremos se esquivar da perseguição da nossa família? Lógico, não é uma coisa boa, mas a perseguição é sinal da nossa pertença ao Senhor. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós se unimos ao Senhor. Por isso, se você está sendo perseguido na sua família, porque você serve a nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que você tem que fazer? Primeiro, cumpra seus deveres na sua família. Você não pode se esquivar dos seus deveres na sua casa, na sua família. Não, isso você não pode, porque já é contra testemunho. Cumpra seus deveres na sua família. Como filho, ou como marido, como esposa, seja como for. Cumpra seus deveres na sua família. Seja santo e irrepreensível nesse sentido, no cumprimento dos seus deveres. E segundo, você está cumprindo seus deveres e mesmo assim está sendo perseguido? Permaneça fiel. Permaneça perseverante. Ame aqueles que estão lhe perseguindo. É seu pai, é sua mãe, é seus irmãos, é seus tios, é seus avós. Seja quem for, ame, reze por eles, pela salvação destes. Porque perseguiram também nosso Senhor. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se os próprios parentes de Jesus diziam que ele estava fora de si, chamaram de louco, quem somos nós para querermos se esquivar da perseguição, para fugir da perseguição? Não, a perseguição nos assemelha ao Cristo, que foi crucificado, que morreu por amor a nós, que foi perseguido, mas não desanimou. Cristo não deixou de cumprir a sua missão por conta da perseguição. Cristo permaneceu fiel. Então, cumprir nossos deveres e permanecer fiel. E rezar pela salvação dos nossos familiares. Eis aqui os 3 conselhos para que a gente possa triunfar em meio às perseguições que venhamos a sofrer por causa do nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprir os nossos deveres fielmente, permanecer fiel a Jesus e rezar por aqueles que nos perseguem, mesmo que sejam os nossos familiares, rezar por eles, pedir a salvação deles. E interessante também notar que Jesus, quando volta para casa por seus discípulos, o evangelista Marcos faz questão de frisar isso. E de novo se reuniu tanta gente que nem sequer eles podiam comer. Isso é penitência. Jesus aqui não fala só que nem Jesus podia comer, mas que nem eles, ou seja, Jesus e os apóstolos podiam comer. Jesus, além de fazer penitência, ele ensina os apóstolos a fazerem penitência. Isso é mortificação. Então nós devemos aprender desse evangelho a fazer penitência.
porque a penitência é um grande remédio para a purificação das nossas faltas, para que nos assemelhemos mais a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos convertamos e para que possamos sim reparar os nossos pecados que teremos que expiar no purgatório se não pagarmos eles na terra. Então é necessário fazer penitência. No confessionário do Padre Pio tinha penitência ao inferno. Então a penitência é uma condição indispensável para que possamos se voltar mais para Deus e nos converter. Nossa Senhora de Fátima ensinou isso. As aparições de Nossa Senhora ensinaram isso. Os santos ensinam isso. E lógico, você vai fazer penitência de acordo com as suas condições. Se você é diabética, você não pode passar muito tempo sem comer. Você vai ver as mortificações que é possível a você. Você não precisa tentar ao Senhor nem mostrar aquilo que você não é a ninguém. Dentro das suas condições de idade e saúde, você vai ver qual a melhor penitência você pode fazer. Mas o que não podemos fazer é ficar parados, como se esse exemplo de penitência não fosse para nós. E você, quanto mais você que é saudável, que está bem de saúde, que graças a Deus pode sim jejuar, que pode se mortificar. Veja aqui, nosso Senhor fez a mortificação do alimento. Tanta gente que eles nem podiam nem comer, nem ele e nem seus apóstolos podiam comer. E também a mortificação do conforto, porque se eles estavam em casa, eles queriam descansar e tudo mais, repousar em tudo. E nosso Senhor também ensina a eles essa mortificação, ensinando a mortificação essencial, a mortificação da vontade. Porque talvez quando eles estavam voltando para casa, eles estavam imaginando isso. Agora a gente vai comer, que é natural, agora a gente vai descansar. Mas não aconteceu conforme eles planejaram. Então, com isso, nosso Senhor está ensinando também a mortificar a vontade. A não fazer só aquilo que você quer. Essa é a maior mortificação. Eu deixar de fazer aquilo que eu quero. Eu contrariar a minha vontade. E assim tentar me conformar com a vontade de Deus. E tantas vezes são as oportunidades que Deus nos concede para a gente fazer penitência. Seja no alimento, seja no nosso conforto, seja na nossa vontade. Mas nós devemos sim tomar a atitude de fazer penitência. Nosso Senhor está dando um exemplo e está ensinando os seus apóstolos a fazerem o mesmo. Portanto, não fiquemos acomodados. É necessário fazer penitência. O mundo de hoje clama por penitência. A penitência é urgente nos tempos que a gente vive hoje. Nós devemos urgentemente buscar, se mortificar, fazer aquilo que é possível dentro das nossas condições para fazermos penitência. Porque a penitência é necessária para nos santificarmos e entrarmos no reino dos céus. Convertei-vos e fazei penitência, que nos arrependamos, que possamos sim, meus amados irmãos e irmãs, fazermos mortificações para a purificação dos nossos pecados, seja do nosso querer, seja de alguma comida que a gente gosta, seja de algum programa que a gente quer assistir, seja de alguma coisa que seja opinião nossa, contrariar a nossa vontade, para então fazermos a vontade de Deus. Que nosso Senhor possa nos ensinar o caminho da penitência, assim como Ele ensinou os apóstolos, para repararmos os nossos pecados, para purificar a nossa alma e nos santificarmos. E que mesmo diante das perseguições, possamos permanecer fiéis, mesmo que sejamos perseguidos por nossos familiares. Rezando este Pai Nosso, pedindo tudo isso, que este Evangelho possa frutificar em nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O convite especial que eu tenho para você é o nosso Seminário de Vida no Espírito Santo, próximo mês, 12, 13, 14 de fevereiro, com vagas limitadas. Por isso, nos nossos comentários ou no nosso Instagram, busque se inscrever. 12 começa com a Santa Missa, 7h30, sábado, dia 13, começa às 14 horas. E domingo, dia 14, começa às 8 horas da manhã. E você é nosso convidado especial. Venha participar deste seminário de vida no Espírito Santo. A comunidade lhe convida, nós teremos todo o cuidado, seguiremos todos os protocolos. Por isso que as vagas são limitadas, por isso sinta-se
convidado e sinta-se seguro, que vai ser uma grande graça receber você no nosso seminário de vida no Espírito Santo, e que a Virgem Maria interceda por você ao longo de todo este dia, finalizando essa segunda semana do tempo comum. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus e Maria, agora e para sempre. Amém.